Bom dia a todos. Estamos entrando aqui ao vivo pela Comissão de Direito Civil da OAB Santana. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a Lei 14.010 e os impactos no direito privado. Eu estou aguardando o professor Reginaldo Coutinho entrar na nossa live para que a gente possa começar. Bom dia a todos. O professor já está aqui. Eu vou esperar só um pouquinho mais, que eu acabei de mandar uma notificação pelo WhatsApp para todos os nossos colegas ingressarem na nossa live. Doutora Elisa, doutora Cláudia, obrigada pela presença. Queridas, doutora Adri, obrigada, sempre presente nas nossas lives, né? Doutora Sandra, membro da nossa comissão também, presente, agradeço a todos que estão acompanhando os trabalhos aqui da nossa comissão, viu? Só vou esperar mais um pouquinho, só organizando aqui. Se o áudio estiver muito alto, gente, me avise, por favor, que da última vez eu acho que meu áudio estava muito alto, é a garganta aqui fala alto demais também. Então hoje eu já estou falando mais calminho, mais baixinho, né? Para não parecer que eu estou brigando, né? Então eu vou entrar aqui com o professor Reginaldo. Vou tirar esse teclado aqui da minha frente. Vamos aguardar a entrada do professor Reginaldo. Bom dia a todos. Olá, pessoal. Bom Vê se dia, o áudio está professor. melhor nessa posição. Ficou bom, ficou bom. Tá ótimo o áudio, viu? Você me ouve bem? Estou ouvindo bem, todos estão ouvindo. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer Bem-vindo. estar aqui com vocês. Obrigada, professor. Eu vou fazer as apresentações aí, os agradecimentos de praxe, mas não só porque é de praxe, porque eu faço questão também, viu, professor? Oi? Vamos esperar um pouquinho mais para o pessoal entrar. Tem um Isso, tema isso. importante antes Ah, da gente iniciar, porque fala muito de prazos e o advogado, prazo não pode perder. exatamente. Eu acho que é a Então é importante. principal parte, Essa lei né? tem muita pegadinha. Uhum. Muita pegadinha, né? E eu acho que isso ainda vai surtir muitos reflexos, viu, professor? Ah, É, com eu, certeza vai. eu vou aguardar mais uns minutinhos antes da gente fazer os agradecimentos iniciais. Eu tô com outro aparelho aqui fazendo um teste para ver se tá tudo ok também, mas eu te vejo bem, te ouço bem. Então, se alguém aí da live tiver alguma dificuldade, avisa a gente, né? E aí a gente Pessoal, toma as providências. cidade, onde advoga, onde trabalha. É um prazer saber de onde vocês são, viu? É verdade, é verdade. Então, professor, deixa eu só encaminhar aqui um último recadinho para o pessoal. É, isso, entrando, Maiara, bem-vinda. Eu vou aqui, já mandei. Então vamos aguardar só mais um minutinho. Bom dia, doutor Pedro. Bom Bom dia a dia, Pedro. todos. Bem-vindo. Maiara, seja bem-vinda. Pronto, pronto. Professor, agradeço, viu, você ter aí aceitado o nosso convite de primeira, né? Eu sei da sua agenda complicada de trabalho, dos seus estudos, e agradeço muito a oportunidade de trocar esse momento aí com você, que é uma pessoa do meu afeto, viu? Muito aprendi com o professor, né? Então, para mim uma honra dividir esse espaço com você. Você sabe do tamanho da minha admiração por você, né? Não é segredo isso para ninguém. E então, eu quero agradecer você por prontamente ter aceitado esse desafio aí, escrever um artigo maravilhoso, assim, que para todo mundo que estiver ouvindo, depois a gente vai disponibilizar o artigo do professor Reginaldo, que assim, olha, é um resumo é, da lei, que é melhor ler o resumo do professor do que a lei, porque ele traz os aspectos importantes que precisam ser realmente levados em consideração, especialmente quanto a questões de prazo. Mas vou deixar o professor falar, né? Então, professor Reginaldo é advogado, professor de Direito Civil, de Processo Civil,
foi coordenador, né, pelo período de 2017 a 2019, da Comissão de Segurança Pública da OAB Nossa Senhora do Ó. Né? Então, é o nosso amigo aí, dirigente também, que está à frente dos trabalhos da OAB e contribuindo. Professor, obrigada. Antes de mais nada, também agradeço à diretoria da OAB Santana, né, o Dr. Peter, nosso presidente, o Dr. Osvaldo, a doutora Cláudia Areias, que está presente aqui também na nossa live, doutora Riva e doutor Matheus, que são diretores, viu, doutor Reginaldo, que são muito presentes. E essa é uma diretoria, eles são muito diferentes um do outro, mas parece que se complementam, que um dialoga de uma forma diferente do outro, e eu me sinto pessoalmente muito abraçada por essa diretoria. Porque tudo que eu invento, eles abraçam a ideia e eu consigo trabalhar sem muitas burocracias. Eu acho que é isso que distingue uma diretoria da outra, né? Desburocratiza um pouco, deixa a gente conseguir trabalhar, né? E trazer o melhor de nós e do grupo e da comissão para a advocacia, que é para essa finalidade, né? Nós somos mediadores de conhecimento e a comissão existe para isso, para trazer os advogados a essa prática de network, de conhecimento, de troca, né? Para isso que estamos aqui. Então, estar como atual presidente da Comissão de Direito Civil é um grande desafio, porque é um ramo que é muito abrangente, então incorpora vários assuntos, vários temas, tanto da parte de direito de família, de direito do consumidor, entre o direito empresarial. Então, para nós é um desafio tentar compilar essas áreas e trazer as informações mais relevantes para a advocacia. Então, pensando nas mais importantes nos mais importantes temas da advocacia, não seria diferente trazer o professor Reginaldo, porque é uma pessoa que eu sei que está sempre estudando, sempre auxiliando a advocacia. Eu fui muito auxiliada pelo professor Reginaldo, que foi muito tempo meu mentor. Não posso aqui deixar de agradecer você pessoalmente, professor, porque você me abriu muito conhecimento, né? Então, é claro que a gente não faz uma carreira sozinho, né? Então, aqui eu tenho a grata oportunidade de te agradecer, né, publicamente por tudo que você já fez por mim, pelo meu escritório, tudo que você me incentivou. Então, saibam, viu, a todos, que o professor Reginaldo, ele é um cara muito solícito, é uma pessoa acadêmica do direito, que tudo que tem de mais recente pergunta para ele, que ele sabe primeiro que a gente, viu? Bom, é verdade, é verdade. Professor, a palavra é sua, viu? Fique à vontade. Bom dia a todos, muito obrigado pelas lindas palavras e sinceras. Eu quero agradecer ao AB Santana, o presidente, o Dr. Peter, que está fazendo um trabalho excelente aí na OAB Santana. Quero agradecer também à doutora Juliana, que preside a Comissão de Direito Civil, que vem fazendo um trabalho impecável em prol da advocacia, está trazendo grandes nomes, grandes profissionais com amplo conhecimento do direito e contribuindo cada vez mais com a advocacia. Saiba que a OAB Santana ela vem se destacando com esse tipo de live ou informação que a todo instante está trazendo alguém com algo novo ou algo de inovação no direito. Parabéns a todos que vêm contribuindo direto ou indiretamente para o melhor resultado da OAB, eu sempre digo que as comissões elas são os tentáculos do presidente. São as comissões que levam a OAB para frente, que auxilia o presidente e que também o presidente ele também abre as portas, facilita para que todos trabalhem de uma forma bacana, ideal, trazendo propostas, inovações e sugestões. Parabéns ao OAB Santana, viu? E o nosso tema de hoje é um tema bem importante, né? A Lei 14.010 de 2020, que tem um nome enorme, né? Um nome que é até difícil de falar, é Regime Jurídico Emergencial Transitório das Relações Jurídicas do Direito Privado. Só para ler isso daí a gente cansa, né? Vamos chamar de RJET, né? RJET, a nossa RJET. Está acostumado, é o famoso direito civil da pandemia, né?
Uhum. Essa lei, ela, a meu ver, doutora, e bem-vindo a todos, viu? Sejam bem-vindos aí. Se vocês puderem colocar aí nos comentários a cidade ou estado de onde vem, será um prazer conhecer vocês e sejam bem-vindos. Será muito bom a companhia de vocês nessa manhã. Olha, essa lei 14.010, ela demorou muito Verdade. para ser de forma emergencial para o direito civil, as relações contratuais, que, aliás, o núcleo do projeto de origem acabou sendo vetado, que era efetivamente em relações aos contratos. Mas Uhum. ela trouxe alguns temas importantes, né? Principalmente prazos em relação ao direito do consumidor, pensão prisão do devedor de alimentos, condomínio, locações foi vetada, direito concorrencial, uso capião. Os Trouxe campeões. algumas questões específicas que é importante para a nossa live de hoje, principalmente prazos, né? Será que o prazo ele é igual para todos? Eu sempre digo que essa lei 14.010, quando fizeram, os, o legislador ele sabia que ia acabar a pandemia, né? Uhum. Porque essa lei é temporária, mas ela tem um prazo, tem um termo final, que é 30 de Exato. outubro. É Então, eu 30 de acredito que outubro. lá, quando eles decidiram, eles já sabiam que a pandemia ia acabar, né? Esse É, é prazo. isso que é estranho, né, professor? Ela Ninguém demorou, sabia, só o legislador. ela demorou para ser feita, quando foi Exato. feita tardia, ficou aquele limbo das relações jurídicas, muitas ações no Poder Judiciário, Uhum. e a lei ela tem um termo final daqui a alguns dias, né? É, 30 de outubro, 30 de segundo, outubro. que provavelmente pode ser que tenha uma nova lei Pode ser. prorrogando isso, né? Prorrogando, né? Na época, talvez já sabia que a pandemia iria acabar, é assim que eu estou pensando, né? É. Quero acreditar que seja isso. Mas a lei, ela teve originar, a sua origem, ela veio porque as relações com a pandemia, com a pandemia, os órgãos da União, dos estados e dos municípios tiveram que tomar medidas para evitar aglomeração, Uhum. fechamento do estabelecimento, e com isso passou a gerar inadimplência, tanto do empregador, do empresário, como as pessoas que fizeram aquela relação jurídica, os contratos. E os contratos ficaram abertos nisso. Uhum. Ficaram abertos nisso, não se sabe o que providência deveria tomar. Será que cobrava multa? Será que não cobrava? É motivo de Será que força maior? rescindia? Exatamente. Mas Teve uma discussão de força maior, caso fortuito, né, professor? hoje, especificamente, nós iremos falar do direito privado. Tem algumas questões que já estão aplicando também no direito do trabalho. Não é É. a nossa matéria hoje. Pode ser que numa live futura a gente pode Combinar falar aí. sobre. É, combinamos com a doutora Bárbara, que está presente, inclusive, a presidente da Comissão de Direito do Trabalho, combinar com ela, né, sobre os reflexos aí no direito do trabalho também, É né? um tema importante, que, aliás, já está vindo um novo tema aí que parece que vai prorrogar novamente os contratos do direito do trabalho aí. Uhum. Então, vamos ao tema, né? Então, chegou lá no dia 12 de 6 de 2020, publicaram a Lei 14.010 de Uhum. 2020 e trouxe essas inovações, né? Como que fica a questão da vigência da lei? Sabemos que a vigência da lei, ela, em regra, após a sua publicação, ela tem, salvo disposição em contrário, Uhum. 45 dias para seus efeitos. Exato, vacácio leve. A vacácio legis, aí, Exato. para quem não for advogado ou acadêmico de direito, também é um tema importante. A vigência da lei é um tema importante. Então, lá Exato. no artigo 1º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, também que é enorme esse nome, a gente chama de LINDB, né? Em seu artigo 1º, ele fala, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias após oficialmente publicada. No caso Uhum. da Lei 14.010, ela trouxe o seu termo que ele entraria em vigência a partir da data de sua publicação, dia 12, né? No dia 12 do 6. Se retroagem, ou os colegas devem estar perguntando, retroage, não retroage, qual que é o prazo, qual que é a vigência da RJET, é o termo final do decreto legislativo
número 6. Olha, pessoal, então vamos anotar datas importantes aqui que eu trouxe Exato. para vocês. Que essas, a Lei 14.010/2020, ela trouxe, lá no seu parágrafo primeiro, um termo inicial que seria a regra geral dessa lei. Lá fala que é assim, ó. Essa lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação das relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus. E no parágrafo único ela fala, considera-se 20 de março, data da publicação do Decreto Legislativo número 6, como termo inicial dos eventos derivados da pandemia do coronavírus. Então, olha, já trouxe duas datas importantes, um decreto e a pandemia. Então, temos aqui o Decreto Legislativo número 6, que fundamentou aí o início para o termo inicial em regra dessa aplicação da lei, 20 de março de 2020. E com isso, não se aplica tudo que tem na lei. Não se aplica tudo. Então, eu peço aos colegas, muita atenção, aos operadores do direito, que nem toda matéria, nesse caso, fica fixado como termo inicial 20 de março de 2020. Anota Exato. para os colegas adotar umas datas importantes aí. Isso aí é uma pegadinha para a gente, professor, que se a gente lê a lei, a gente fica com esse termo na cabeça, né? Esse prazo na cabeça, mas não é bem assim, né? A gente precisa aplicar a cada caso. Olha, eu vou pedir para os colegas que estão nos acompanhando anotar essas datas em que eu acho importantes. São 4 datas importantes. 20/3 de 2020, que é a fixação do termo inicial na Lei 14.010, né, o artigo 1º. A data da publicação da lei da pandemia, que foi dia 12/10 de 2020. A data de 30/10 de 2020, que é o termo final da lei, que é o artigo 3º da Lei 14.010. Né? Eles entenderam que a pandemia iria acabar nessa data. E o dia 31/12 de 2020, que ele é o termo final do decreto legislativo, número 6. 31/12. Então, vocês vão entender o porquê essas datas são tão importantes no decorrer dessa nossa live. Antes mesmo dessa legislação ser aplicada aqui no Brasil, o Conselho Nacional de Justiça ele já vinha entendendo a suspender os prazos. Na verdade, o Conselho Nacional de Justiça ele suspendeu os prazos processuais. Só que prescricional não poderia, porque é matéria de direito processual, e nem poderia, porque não seria competência. Então, é importante a gente falar do que agora? Da prescrição e decadência. Exato. A prescrição e decadência é um termo muito importante para todos nós. Ele tem a previsão lá no artigo 1189 a 206 do Código Civil, vai até a 207 a 211, que é a questão da decadência. Da decadência. Esses institutos, eles são muito importantes para a nossa vida no dia a dia. Especialmente para os civilistas, né, professor Reginaldo? São artigos que a gente tem que ter de cor, basicamente. Lá tem as causas que impedem, suspende ou interrompe os prazos de prescrição e decadência. É importantíssimo. E a Lei 14.010 de 2020, ela trouxe uma data importante. Ela deixou claro que consideram-se impedidos, suspensos, a partir da data em vigor da lei. Ela não retroagiu. Então, se você tinha um problema durante essa questão da pandemia, a prescrição e decadência, se o prazo deu lá em abril, o direito não socorre aos que dormem. Precluiu efetivamente. Por quê? Porque a norma, não sei que calhas d'água eles fizeram, não retroagiu e determinaram que, a partir da entrada em vigor desta lei, então, a partir do dia 12/6 de 2020, a prescrição e decadência estaria suspensa.
Daí para trás, precluiu o direito. Então, Uhum. lamentavelmente, quem não se atentou a isso pode ter perdido o direito de ação, aí, inclusive. E esse é um tema importantíssimo. Essa é uma das pegadinhas que existe na lei. Então, lembra do Uhum. prazo fixado na regra geral lá? Na regra geral, 20 de 3 de 2020. 20 do 3. A princípio, a gente tinha como termo inicial dia 20 do 3, mas não no caso da decadência, né? Então, nos casos de prescrição e decadência, é a contar da publicação da lei. Então, Da tem que ter. publicação. Aí você ficou com 20 de março na cabeça, mas era antes, né? Então, colegas que tiverem algo relacionado à prescrição e decadência, ela só vai ser suspensa a partir da De, entrada em vigor da lei. uhum. Então, fique atento nesse lapso daí, porque realmente muita gente perdeu prazo. Imagina, Porque ficou ali esse pensando que estava suspenso e não estava. Para esse ponto, não exatamente. estava suspenso, né? É. Essa é uma pegadinha que existe na legislação e todo mundo pensou ou imaginou que poderia retroagir a data de 20 de março, que não E aconteceu. não foi o caso. É. E não foi o caso. Nas Uhum. questões teve também a lei, ela trouxe sobre as pessoas jurídicas de direito privado e que tem que fazer aquela assembleia, né? As Na empresas. parte de locação, o professor fala? Não, não, lá na. Quem tem a empresa, ele tem o contrato social, ele tem algumas datas específicas para Ah, você sim. fazer a Assembleia Geral. Tá. Então, ela trouxe a Lei 14.010 de 2020, lá no seu artigo 5º, ele trouxe alguma data importante aí para fazer as assembleias, independentemente de previsão nos atos constitutivos, porque deve existir isso. Tá. Então, ela fala lá, a Assembleia Geral, inclusive para fins do artigo 59 do Código Civil, até 30 de outubro, ele tem a palavra poderá ser realizada por meios eletrônicos, independentemente da previsão nos atos constitutivos da pessoa jurídica. Então, ela tem essa possibilidade de ser Uhum. realizada por meios eletrônicos, Uhum. ainda que não tenha essa previsão no contrato No social dos contrato atos. social. Tá? Esse é um tema bem importante, é uma data, né? É até 30 de outubro. Passou essa data, se não vier nada de novo, aí volta ao status de origem. Então, as empresas, pela omissão da lei, elas podem fazer reuniões e assembleias até presenciais, porque ela fala poderá. É, Ela não ela não definiu, restringe. não restringiu. Poderá Exato. ser, né? Então, as empresas, por essa omissão da lei, evidentemente que a gente segue as questões sanitárias, né? Que é Uhum. importante, deve seguir as orientações sanitárias de cada localidade e evitar aglomeração para não aumentar essa questão da pandemia. Mas a lei, ela norma, ela não tem nenhuma vedação Uhum. nessa questão específica da proibição de realização de assembleias presenciais. Teve a lei ela veio, falou, olha, pode ser feita por meio eletrônico, mas em relação à questão presencial, nada falou. Não Então, tem disse que que não poderia, né? Deixou aberto isso, né? não vedou. Então, tem hoje essas duas opções, ou Tá. presencial, ou então por meio eletrônico. Agora nós temos a questão do consumidor, né? Muito procurado aí, o pessoal, será Aham. que eu tenho direito? Será que eu tenho direito? Deixa eu ver aqui, quem que perguntou algo aqui? É aqui, ó, Prazo. o prazo para executar um contrato de prestação de serviços terminaria no dia 25/8. Em razão da publicação da lei, esse prazo ocorrerá após o dia 25/8? Essa foi a pergunta da Simone. O prazo para executar o contrato terminaria 25/8. É, Terminaria dia 25/8. Você poderia executar, né? Mesmo depois. tá dentro ali da pandemia ali. Eu não Se, vejo, eu não sei se eu entendi a pergunta, mas eu não vejo nenhum óbice. O que que o professor acha? não, não tem nenhum problema aí. Se é É. 25/8, está dentro do prazo ali, né? Uhum. Na questão de prescrição e decadência, se a norma ela entrou, suspendeu e interrompe no dia
a contar do dia 12 do 6 Do até 6. 12 do 6 até o final da lei, que é 31 do 10, que é a data que acaba a pandemia, na visão do legislador, não tem nenhum problema, viu, É. Simone? Simone, então, durante esse período de 12 do 6 para frente, o prazo está suspenso Uhum. na prescrição. Então, pode sim, depois desse prazo, ainda fazer a execução. É, Então, não tem. era a dúvida dela, né? É. Então, Vamos falar vamos voltar para a relação de consumo, né? O que a lei trouxe a respeito do consumidor, né, professor? nós não vamos se aprofundar muito em relação ao tema especificamente da relação de consumo, mas sim daquilo que é possível a gente trazer de novo. Então, o que fala em relação ao consumidor? O direito ao arrependimento. Uhum. Então, só que é para tudo o direito ao arrependimento? Não, não é para tudo. Não é para E da, tudo. Espera é aí, para né? o que ele fala lá no artigo 8º, ó, até 30 de outubro de 2020, a data que o legislador entendeu que ia acabar a pandemia. Uhum. Fica suspensa a aplicação do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese de entrega domiciliar delivery de produtos perecíveis ou de consumo imediato e de medicamentos. Então, não é Uhum. tudo. É. Não é todo. É uma cadeia Aí específica, né? Não se fala aí de tem a, serviços, né? ela não fala de serviços. Uhum. Então, permanece. O que a pessoa pode perguntar, mas o meu produto veio com defeito, eu posso desistir? Olha, vício no produto, vício do fato, é uma questão peculiar. Não se Uhum. aplica o direito de arrependimento porque é um problema no produto, Uhum. tá? O que fala aqui em questão da relação de consumo, direito ao arrependimento, é aquele prazo que tem de 7 dias de você ficar refletindo se você Isso. deseja ou não ficar com esse bem porque foi comprado fora do estabelecimento comercial. É, e é o Então, direito potestativo, né, professor? Independente de vício, você simplesmente não gostou ou não quer mais o produto que você comprou pela internet, a gente tem o direito do arrependimento que ele é por 7 dias, né? Mas a lei, ela trouxe as hipóteses muito específicas. E eu ouvi colegas advogados falando, gente, cuidado em fazer compras pela internet, porque não vai poder devolver. Olha só, assim, que os colegas estavam equivocados, né, professor? Porque eu vi muitas lives e vi muito colega falar isso de forma muito genérica, mas é bem específica, né? Então, assim, até porque, ó, professor, eu vou até fazer uma piadinha com isso aqui, porque, ó, de produtos perecíveis, já pensou, você compra uma pizza, obviamente que você não vai levar 7 dias para devolver, né? Então, ficou até um pouco engraçado esse termo, mas tudo bem, né? Seguimos é, aí. eu imagino que não conseguiria nem devolver, eu iria comer mesmo, né? Exatamente, não tem, né? Mas o que me chamou a atenção nesse artigo é que ele trouxe somente o termo final. Exato. Lembra da regrinha? Então Uhum. ele só assim, o artigo 8º, até 30 de outubro fica suspensa a aplicação do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Então ele não trouxe uma regra específica para termo inicial. Será que é Uhum. a contar da data da vigência da lei, da publicação da lei, ou Uhum. aplica o artigo 1º da Lei 14.010 de 2020, que é 20 de março de 2020? Então, Uhum. nesse caso, na omissão, aplica a regra geral, que é o termo inicial lá, 20 de março Dia de 2020. 20. Então, ficar atento nessas questões. Lembra aí o que eu falei? Para decorar as datas, olha aí. A Uhum. omissão aplica-se o artigo 1º lá. Perfeito, E, é, professor. e o ponto principal é só isso, produtos perecíveis, de consumo imediato e E medicamentos. medicamentos. A norma não fala de serviços, então permanece o mesmo, é uma questão para debate futuro. O Uhum. que talvez entra no questionamento dos colegas, até se tiver algum consumerista é importante, é o que seria consumo imediato, que a norma não trouxe, né, a natureza É, de consumo imediato, né?
Então, será que livro? Livro seria consumo imediato? Curso comprado pela internet, será que seria consumo imediato? Olha, podemos fazer algo importante aí mais para frente, né? Consumo imediato tem diversas interpretações, né, professor? É igual a doutora Cláudia falou aqui, ó, a lei mais garante a pizza quentinha, né? Agora, se ela chegar fria... Exatamente, exatamente. Aí tem uma questão importante também que eu acho trazer para os colegas, e passagem aérea, né? É. Passagem aérea. Como é que fica a questão da passagem aérea se eu comprei 7 dias? Tenho direito ao arrependimento? Aplica-se a RJET? Não aplica? Olha, pessoal, a questão da RJET, ela foi publicada na lei, na questão de voos, reembolso de voos. Foi publicada recentemente a lei 14.034, de Uhum. 5 de agosto de 2020. Tem lei Ela trata específica, né? ela trata sobre as medidas emergenciais da aviação civil. Então, Uhum. toda a questão de voo em que você comprou passagem aérea, essa questão do arrependimento, lá tem esse lapso aí, se você vai ter direito ou não. Ah, eu comprei com milhas, eu posso? Olha, a lei lá fala que pode, se você comprou com milhas também. Mas Uhum. isso pode ser um tema da próxima live, tá? Então, fica atento. Boa Se é ideia. questão de passagem aérea, ela está na Lei 14.034, de 5 de agosto de 2020. Então, anota essa lei, porque lá também, como a RJET, ela tem diversos lapsos de prazos e direitos específicos, de reembolso ou não. Tá bom? É uma questão específicas aí da aviação. E o Certo. tema que a sociedade em geral estava desesperada, que as Uhum. locadoras urbanas, né? Uhum. Infelizmente, ele foi vetado. No texto original, ele falava da suspensão da liminar nas ações de despejo, e Uhum. ele foi vetado. Foi vetado, né? O projeto dava mais poderes para o síndico, no caso, né, professor? Mas foi vetado, teve um veto presidencial nesse sentido, né? Nesse caso aqui, das locações de imóveis urbanos, ele tinha um tema específico para suspender a liminar. Ah, liminar de Então, despejo, tá. a liminar do despejo, era Ah, tá. específica essa questão da liminar do despejo. Então, ela foi vetada. Qual que é o questionamento hoje que as pessoas vêm no escritório, até o cliente meu tem lojas em shopping. Eles me perguntam, e agora, eu posso ser despejado? A resposta é sim. Não tem Uhum. nada que veda isso. O Uhum. importante é que faça alguma negociação, alguma coisa relacionada à revisão de contrato, para tentar buscar a Uma coisa mais composição, né? Uma composição entre as partes, evitar, né, o despejo. na dificuldade, o jeito provavelmente vai ter muitas ações ainda na justiça relacionada a alocações. Evidentemente que a norma ela não trouxe nada em relação à alocação urbana, Uhum. mas já tem decisões favoráveis suspendendo as liminares, até por questão da pandemia, porque muito comércio aí fechou. Eu acho Uhum. que até seria razoável essa questão de suspender a liminar. É uma opinião pessoal minha, né? Até Uhum. muito comércio, muita empresa acaba fechando porque não Não tem está tendo, condições. tendo rotatividade, né, É. da economia. Uhum. Então, nesse ponto, se vierem com a liminar, é possível sim a ações de despejo, vai depender muito do Poder Judiciário, do juiz que vai julgar a causa, o convencimento. Mas, pessoal, tem algo muito importante. As dívidas, elas têm que ser após 20 de março. Dívida do ano passado, de locação, também não tem como a gente sustentar ou segurar algo nesse sentido, porque você Uhum. já vem na inadimplente de muito tempo. Então, o ideal é tentar negociar. A negociação hoje seria o mais importante para todos, né? Seria mais favorável. Vamos Excelente, lá. professor. Isso é importante. Infelizmente, é É. um tema que poderia ajudar muito nas relações tanto de locatário, locador e foi vetado, né? Mas vamos ao uso do capião. O uso do capião também trouxe
trouxe suspensão de prazo para aquisição de Para aquisição de bem imóvel, né? bem Imóvel. imóvel. Isso. E ela trouxe o termo inicial. Termo inicial 10/6 de 2020 e termo final 30/10 de 2020. Lembra aí que eu falei para decorar as datas? Olha lá o que fala o artigo 10 da Lei 14.010 de 2020. Suspende-se os prazos de aquisição para propriedade imobiliária ou mobiliária nas diversas espécies de uso capião a partir da entrada em vigor desta lei. Olha só, então nós tínhamos a regra geral lá, no parágrafo 1º, que era 20/3 de 2020, e aqui ele trouxe a especificidade dessa situação da uso capião. Então, o uso capião não é 20/3, pessoal, é a partir da data de vigor da Lei 14.010 de 2020. Então, fique atento nesse prazo aí. Então, aí já no caso da uso capião, a gente tem que pensar na data da lei, né? De publicação da lei, né? Não da publicação. O que, a meu ver, o legislador pensou nisso? Muitos órgãos, muitos locais fecharam por causa da pandemia e alguns ainda estavam fechados por causa das normas de restrições locais. O que isso gera? Aquele que tem a propriedade, ele não consegue sequer se defender porque está tudo fechado, não consegue ir em lugar algum. Eu imagino que seja nesse sentido, até a questão do direito de defesa do próprio proprietário. Mas, nesse ponto, ele favoreceu o proprietário. O proprietário, exato. Estava perto. Se você está lá 8 anos lá, esperando, já com prazo, dá uso capião, e de repente tem essa suspensão aí, por um lapso, o proprietário lembrou que ele tem um terreno. Dá tempo. Vai dar tempo. Dá tempo dele contestar isso, né? Eu acho que esse artigo protegeu bastante o proprietário, né? Porque se dentro desse período fosse completo ali, dependendo da uso capião, quem estava pretendendo a propriedade pode se ver prejudicado por essa suspensão, né? Isso é. Olha aqui. A doutora Cláudia Areias. Ela diz que não há previsão de desconto para o inquilino. No caso de locações, né? A melhor solução é acordo para evitar que a questão caia no judiciário se não tiver acordo. A única saída é judicializar. É verdade, né? Eu tenho sentido alguma resistência nisso, né? Resistência nos acordos, né? Mas eu acho que cada caso tem que ser olhado de maneira específica, né, professor? Cada caso é um caso, né? A gente precisa olhar para o caso concreto. Cada caso é um caso. Eu acho que tanto o locador e o locatário, se for um bom locatário, é importante que tenha essa aproximação, que tente negociar, ainda que você cobre os juros, as multas que tenha pelo atraso, você facilita da negociação. Da negociação. Claro. Se é um locatário que nunca te deu problema e, eventualmente, por causa da pandemia, passou a ficar inadimplente, é possível fazer uma negociação. Hoje, a negociação, a conciliação é o melhor resultado para qualquer coisa. Se você leva hoje uma questão para o litígio, para o Poder Judiciário, além das impugnações, os diversos recursos que existem para todas as partes, o seu objetivo, que era receber, ele acaba se perdendo. Porque vai frustrar de qualquer jeito, né? Vai demorar mais ainda, né? Uma ação de despejo hoje, ela pode levar, em média, só na fase de conhecimento, 3 anos. Aí, para você executar, até achar bem, até achar dinheiro, vai se levar mais 2, 3 anos e se achar. E até então, o patrimônio seu ficou lá parado com a pessoa lá e nada resolveu. Acho que a conciliação... E via de regra, seu imóvel vai ficar vazio, né? Porque na mesma proporção, quem é que tem ali a mesma condição de alugar, né? Então precisa rever isso, né? Não é
Eu acho que o acordo é sempre o melhor caminho, especialmente para essas relações continuadas, né, professor? Porque às vezes o locador tem a impressão de que vai ficar inadimplente para sempre, e não é bem assim, né? Precisa olhar para o passado dessa relação e estudar Sim. cada caso. Isso que o professor falou é exatamente isso, né? É pensar nessa relação. Essa relação tinha inadimplência antes? Que tipo de locatário era, né? Então a gente tem que olhar com afeto para isso também, né? Eu acho que vale a pena. É evidentemente que a gente não. Tanto o locador, ele depende do dinheiro, a maioria pode depender desse dinheiro para seus afazeres, e o locatário também depende dessa moradia para continuar a sua vida em comum. Mas se não tiver um equilíbrio, nenhum objetivo das pessoas em tentarem resolver o litígio de forma amigável, só vai ter prejuízo. Primeiro, o locador, que ele vai ao Poder Judiciário, vai pagar custos do processo, vai ter diversos gastos com isso, e durante o período da ação de conhecimento, o locatário vai permanecer no imóvel, enquanto não seja. Então, acho que entrar em atrito por coisa simples que é possível a gente negociar, não vale a pena. Não vale, então, mas ao contrário senso também, né, professor? Se o locatário não tem intenções de boa fé, de fechar um acordo, deixar esse vazio, né? Então o locador não recebe o preço e também não consegue um acordo, aí esse vazio, né? Aí sim, aí eu concordo com a doutora Cláudia, que aí o judiciário infelizmente, a única saída, né? Exceto se o locatário também não pretende fazer nenhum tipo de acordo, né? Então, aí, nesse caso, a gente precisa também olhar para a boa-fé do locatário em concluir um acordo, né? Cada caso é um caso. Evidentemente que se tem uma pessoa que não busca, não se esforça para resolver o seu próprio problema, que não tem outra via se você não pedir para ela desocupar e judicializar, ou então né? Para ela poder sair do imóvel. Com certeza. A boa-fé deve ter dos dois lados. Dos dois lados, exato, professor, perfeito. Dos dois lados. Perfeito. Tá. Vamos falar do condomínio? O pessoal deve estar desesperado de condomínio. Desesperado, Será que o síndico pode fechar minha piscina? Será que o síndico pode me proibir de andar nas áreas comuns? Não tem assembleia? Será que o síndico que teve o seu mandato encerrado, ele pode permanecer nesse cargo? Não. Olha, a lei ela trouxe algo importante. As assembleias antes sempre presenciais de condomínio, né? E antes da legislação, da Lei 14.010/2020, muitos síndicos tomaram decisões assim, isoladas. Né? Muitas decisões isoladas. Aí o que se questiona será que essas decisões elas são válidas, são nulas, são anuláveis, tem abuso, não tem, até que ponto vai o poder do síndico? Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, né, nisso tudo, em relação a condomínio, é que a gente está num lugar em que tem várias pessoas num bem comum. O interesse é comum ali, né? Tem a coletividade. Então, a gente tem que pensar num todo. Toda decisão, ela tem que pensar num todo, não pode pensar de forma individual. Né? Então, em cada local, em cada lugar do Brasil, tem decisões sanitárias aí diferentes, não são iguais. Não são iguais. Será que o síndico poderia proibir uma obra no meu apartamento, na minha área privada, durante a pandemia? Será que ele pode proibir o instalador de telefonia entrar no condomínio? Então, são questões que ficaram aí de todos nesse ponto. Toda a decisão do síndico, em regra, seria por meio de assembleia. E o que trouxe? Né, os poderes, a competência do síndico, para quem tiver dúvida ou não sabe, está lá no artigo 1348 do Código Civil. Lá elenca a competência lá do síndico. Dentre elas, a de convocar assembleias no condomínio. Então, às vezes,
dependendo do prazo, durante a pandemia ele teria que fazer. A Assembleia acabou não fazendo por causa das questões sanitárias, tá? Uhum. E o que a lei, a RJET, ela trouxe de novidade? Ela trouxe a possibilidade de assembleia virtual Uhum. e ela trouxe a prorrogação do mandato do síndico. Uhum. E também trouxe o termo final de seus efeitos. Uhum. Isso é importante. E onde está isso? Está lá no artigo 12 da Lei 14.010/2020. Ela fala o seguinte, ó, a Assembleia Condominial, inclusive para os fins dos artigos 1349 e 1350 do Código Civil, e a respectiva votação poderão ocorrer em caráter emergencial até 30 de outubro de 2020, por meios virtuais, caso em que a manifestação de vontade de cada condômino será equiparada para todos os efeitos jurídicos à sua assinatura presencial. Olha que legal. Então, tinha esse problema se poderia realizar de forma virtual ou não. Ou não. Então, a lei estou trazendo isso, legalizando qualquer ato que venha nesse sentido. Então, você, síndico, que tem esse problema de assembleia para resolver qualquer questão emergencial, você pode fazer essa assembleia virtual. Evidentemente que os requisitos de quórum não foram alterados, eles permanecem. Permanece. A única coisa que alterou aqui é a possibilidade de fazer a assembleia virtual. E também a prorrogação do mandato. Onde está isso? No parágrafo único do artigo 12. Não sendo possibilização da Assembleia Condominial na forma prevista no CAPT, os mandatos de síndico vencidos a partir de 20 de março, olha lá, é 20 de março, viu? Uhum. Não é a partir de 20 de março, ficam prorrogados até 30 de outubro de 2020. Então, se o mandato do síndico, a partir de 20 de março, se venceu, ele fica no cargo até 30 de outubro, que é a data que a pandemia acaba. Uhum. A pandemia acaba dia 30 de outubro, segundo o legislador que fez isso. Eu acho uma coisa muito legal. Já marcaram o final da pandemia, não sei porque aí tá todo mundo desesperado, gente. Para a pandemia, gente, vocês nem sabiam, olha aí. Tá na lei aqui, a lei. Tá na lei. A lei já tem as suas previsões. Tá aqui na lei. Então tem esse ponto importante. E ela tem o prazo aqui, ó, né? O termo inicial. O termo inicial, ele fica 20. Ele trouxe as duas datas. Tá. 23. Então, lembra das 4 datas lá no início? Aham. Então, é importante. Então, chegamos da breve leitura desse artigo, que a Assembleia Condominial ela pode ocorrer por meio virtual em caráter emergencial até 30 de 10 de 2020. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto dessa questão de condomínio é que os mandatos vencidos a partir de 20/3, eles ficam prorrogados até 30 de 10 de 2020. Muito legal. Não se tem dúvidas, né, quanto ao dever do síndico nessas obrigações deles de fazer o controle sanitário local. Então, e também tem o dever do condômino, né? O condômino tem o dever lá, está no artigo 1336, inciso 4º do Código Civil, e não utilizar de maneira prejudicial as suas partes, o sossego, a salubridade e a segurança dos servidores ou os costumes locais. Então, tem que ter esse equilíbrio, tá? E até é importante destacar que é crime, né, de saúde pública, propagar doenças contagiosas. Com certeza. Uhum. Então, costuma fazer festas lá, entra terceiros, pessoal, na residência, veja se essas pessoas, elas passaram, ou se tem alguém que passou por algum problema de saúde, como o Covid, para evitar a propagação no próprio condomínio. Mas proibir não pode, né? Exato, né, professor? Exato. Pode controlar. Professor, ó, a conversa tá ótima, eu ficaria mais, mas estamos caminhando para os 2 últimos minutos. A gente não falou tudo, infelizmente. Vamos falar da prisão. Vamos que dá tempo. A prisão do devedor de alimentos. Olha aí, pessoal, a previsão, ela tem a previsão no 528, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, a prisão do devedor de alimentos.
Anterior à RJET, o Conselho Nacional de Justiça, em sua recomendação 62, de 17/3, ele já pedia, já sugeria que a prisão do devedor de alimentos, recomendava, né, que a prisão do devedor de alimentos deveria ser domiciliar. em domicílio, na modalidade domiciliar. O que a lei trouxe no artigo 15? Que até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida de alimentos será na modalidade domiciliar. Não suspendeu a prisão, só a modalidade na forma da sua prisão, que será prisão domiciliar. Qual que é a sugestão que eu dou nesse sentido? Ou você pode pedir a suspensão do processo nesse período, né? Porque o que se busca na prisão, na questão do devedor de alimentos, é a forma coercitiva. Ele tira a problemática em que ele deve. Então, se você deve alimentos, paga. Né? Não precisava nem judicializar. Evidentemente, tem as pessoas que passam por dificuldades, mas faça acordo, procure acertar a sua vida. Porque prisão por alimentos prende mesmo, viu? Claro. Prende mesmo. Eu tenho muitas ações nesse sentido. Então, ela não está suspensa. Até 30/10/2020, ela deverá ser exclusivamente na modalidade domiciliar. Tá bom? A questão do inventário em partilha lá também, eles também trouxeram o prazo. Olha que legal, isso aí tem um prazo importante, né? O processo de partilha, ele trouxe duas datas importantes. No artigo 16, o prazo do artigo 611 do Código de Processo Civil para as sucessões abertas, olha só, a partir de 1º de fevereiro de 2020, a seu termo inicial dilatado para 30 de outubro de 2020. Então, olha só o que fala aqui. O primeiro ponto a observar é o termo sucessões abertas. O que significa isso? Sucessões abertas é a data do óbito, não a data em que você propõe a ação. Entrou com o processo, a data do óbito. Esse é um tópico importante. Sucessão aberta é a data do óbito. O segundo ponto são os prazos. Lembra que eu trouxe lá? Então é assim, ó, a partir de 1/2/2020, ele fica prorrogado. Se venceu antes, aquele prazo de 12 meses, ele fica suspenso até 30/10/2020. Trouxe uma tranquilidade para a advocacia nesse sentido, né, professor? Pelo menos vai ter os 12, né, líquidos ali. O que me perguntam também em relação a isso é a multa do ITCMD. Suspende ou não suspende? Assim. Pode ser tema da próxima live. Com certeza. Conflito de normas. Doutora Juliana, muito obrigado a todos aqui que compareceram aqui na nossa live. É um prazer. Espero que tenha contribuído com essa matéria, um tema importante novo para a nossa área. Ela está se inovando a todo instante. Hoje eu estou gravando isso. Daqui, quem sabe, 30 de outubro vai ter nova live. Novas medidas, né, sobre esse tema. Eu fico feliz pelo convite, agradeço ao AB Santana, agradeço à Comissão de Direito Civil, a doutora Juliana, que é a presidente da comissão, vem fazendo um papel importante na OAB Santana, na Comissão de Direito Civil, trazendo grandes nomes, grandes matérias, grandes temas sobre o direito e contribuindo para a advocacia, que isso é o mais importante. Muito obrigado a todos. Professor, feliz, obrigada, eu que agradeço a sua participação. Olha, por mim eu ficava mais, viu? É uma pena que a gente precisa registrar esse conteúdo e a live do Instagram tem o seu horário para a gente não perder esse conteúdo. Mas depois eu vou disponibilizar esse vídeo, tanto no IGVT da Comissão de Direito Civil, que é @Direito Civil OAB, como também no canal do YouTube da Comissão de Direito Civil. Então, professor, muito obrigado. Curtam a página aí do professor Reginaldo, curtam a nossa página também da Comissão de Direito Civil, que a gente vem colocando lá tudo que a gente vem trabalhando aí, ainda que de maneira virtual. Então, professor, só agradecer a sua presença, a todos que manifestaram as perguntas, doutora Cláudia, doutora Elisa, que participaram, doutor Paulo também, que salvo engano, ele é diretor da OAB Nossa Senhora do Ó.
Eu não sei se foi ele que eu vi aqui, passou aqui, deu um oi pra gente. O doutor Cremonese também, da OAB Santana. Então, gente, só agradecer a todos, viu? Muito obrigada. Eu vou encerrar, mas assim, com dor no coração. A gente tem que marcar uma próxima, viu, professor? Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigada.